há vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e de barro. E diz, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Aleluia. Então, uma grande casa não é só vaso de barro, mas há vaso de ouro, de prata, de pau. Mas é Deus. Há o vaso de barro. E diz que uns para a honra, outros para a desonra. Mas se diz assim, que se aquele que se purificar, esse será um vaso de honra. Amém? Quero continuar meditando com os irmãos no versículo tema. Amém? Irmãos, eu acredito que estão todos com as suas Bíblias abertas no livro tema, que é Jeremias, capítulo 18, versículo de número 6, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aleluia. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus. Congrego numa igreja também que ainda é permitido bater palma, e nós, amigos, Glória a Deus. nos reunimos para louvar o Senhor. Nós fazemos uma grande festa ao nosso Deus, né? Batemos palma, louvamos com alegria ao Senhor, porque, irmãos, é maravilhoso. Eu lembro-me uma vez que nós fomos convidados para ir numa igreja, e ali nós reunimos um conjunto de adolescentes, um conjunto de crianças, numa grande igreja. Numa grande igreja mesmo, uma igreja muito grande, estava lotada. E nós fomos ali, toda a nossa humildade, simplicidade. Na época eu tinha uma van, peguei aquela van, lotei de gente, né, e mais uns irmãos de carro, e fomos lá. Irmãos, eu vou falar. Cantaram vários conjuntos. Cantaram vários cantores que tiveram ali, famosos, cantaram. Mas quando as nossas crianças, todas simplesinhas, todas humildezinhas, foram à frente e começaram a cantar, irmão, a igreja, Deus começou a tomar a igreja. Aleluia. Quando os adolescentes da igreja começaram a cantar, irmãos, aí nós pedimos para o pastor: pastor, é permitido bater palma? O pastor falou: não, irmã, não pode. Aí eu falei: amém, então se não pode, não vamos bater. E ali nós começamos a louvar o Senhor, irmãos. Mas foi um Pentecostes. Aleluia. Foi um Pentecostes. E quando acabou o culto, as crianças e os adolescentes, o pessoal esqueceram dos grandes e vieram lá, irmãos. Eu falei assim: está vendo como que é as coisas? Está vendo? É um vaso, irmão. Está no lugar certo, na hora certa, na posição certa. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Mas é o que, irmãos? Eu quero tratar no assunto com os irmãos, importante, porque essa passagem, Deus tratando com Jeremias, na época, Jeremias não era muito considerado por algumas pessoas. A sua palavra não era agradável a muitos ouvidos. A políticos, aos doutores, às autoridades daquela época, as palavras dele não agradavam. Mas nem por isso ele deixou de falar. Porque ele teve um encontro, não foi com um homem qualquer, não foi com um doutor da lei, não foi com um político, não foi com qualquer homem. Mas foi com o nosso Deus. Só para vocês verem uma coisa, irmãos, o homem quando obedece a Deus. Jeremias, ele queria constituir uma família. Ele estava noivo. E Deus falou para ele: você não se case, porque não é esse o propósito que eu tenho para você. Irmãos, ele sofreu demais. Aquele homem chorou. Mas sabe o que ele fez? Obedeceu a Deus. Quem conhece a história de Jeremias sabe o que estou falando. Ele obedeceu a Deus e não se casou. E ficou como um profeta. Para profetizar para aquela nação aquilo que aquela nação estava fazendo de errado. E Deus, irmãos, honrou ele. Porque tudo que ele falou, um dia se cumpriu. Mas uma coisa que deixou marcado é que, como o pastor disse no começo, que muitos gostam de pregar sobre o vaso do oleiro. É sobre descer. E coisas que você vê hoje, que tem muitos crentes que não gostam mais disso. Não querem mais isso. E antigamente, como nós ouvimos nosso irmão falando também, antigamente, quando era a coisa de raiz, que eu cheguei a pegar esse tempo, meu pai é um homem que, quando ele começou, na minha família havia muita doença. E ele
ele se colocou na posição, porque ele chegou a um ponto de querer se matar, mas alguém chegou para ele: não é tempo de você fazer isso não, é tempo de você se consertar com Deus. Se conserta com Deus e eu saro sua família. Aleluia. E meu pai falou assim: Senhor, se tu sarar minha família, eu vou te obedecer até o final da minha vida. Glória a Deus. E ele fez um voto com Deus. E Deus restaurou nossa família toda. Minha irmã Glória estava desenganada a Deus. dos médicos. Deus curou ela, tá lá, tá louvando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão tinha uma bronquite, irmão, que parecia que quando atacava, ele parecia que morreu. Também era atacado de bronquite. Deus fez uma obra completa. Passou um vento assim de bênção dentro daquela casa, que foi uma maravilha. Deus E de curou glória. todos que estavam enfermos ali. Aleluia, Deus. Então, irmãos, e meu pai está lá, até hoje, louvando, pastoreando uma igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele, irmãos, ali, naquela igreja, simplesinha, humildezinha, chegou ali, o irmão falou assim: irmão, você vai ser o porteiro da igreja. Novo convertido, uma benção. Na época, irmãos, aquele bairro que nós morávamos era cheio de bandido, mas tudo bandido matador. E ali meu pai, na porta da igreja. E, coitadinho, o bolso cheio de moeda. Eu, 7 anos de idade, acompanhava ele para a igreja. O bolso cheio de moeda. E ele ali, na porta da igreja, dava glória a Deus, aleluia. E um dia, irmãos, o culto começou a pegar fogo lá dentro. Aleluia, Deus. Começou a pegar fogo. Os irmãos não se continham, tanto poder de Deus. E ele ali, irmãos, dando glória na porta da igreja. E os bandidos, tudo assim, na frente da igreja lá, maquinando o seu mal. E ele ali, glorificando a Deus. Ah, irmãos, mas o Espírito Santo não esqueceu dele não. Estava lá dentro, mas falou assim: você também hoje entra. Irmãos, e daqui um pouco o Espírito Santo se apoderou da vida dele, irmãos. Que ele não foi batizado na porta da igreja. Glória a Parece Deus. que tá louco. Aleluia. Mas foi moeda para todo lado. Mas ele não se preocupou com as moedas não, irmão. Ele se preocupou em receber a bênção de Deus. Eita. Era isso que era antigamente. O poder, o povo se preocupava com o poder. Os pastores falavam: irmãos, venham na oração. As orações eram 6 horas da manhã, culto matutino. E os irmãos iam, a igreja estava cheia. Eu me lembro, tinha 7 anos de idade, quando chegávamos na igreja, as pessoas entravam, irmãos, na porta. Quando colocavam o pé assim, na porta da igreja já caía endemoniado. Era poder de Deus, muita oração. Aleluia. Mas hoje, irmãos, está pouca a oração. Eu estou ali com os irmãos, fiz um propósito com os irmãos, nós estamos orando para esses propósitos. Se a igreja de Deus ela foi firmada quando ela começou, ela tinha esses requisitos, que ela continue. Que Deus possa transformando vida, batizando, Deus te glória. enfermos e salvando almas, que esse é o objetivo. E Jeremias ali também, irmão, não foi diferente. Ele estava, o propósito de Deus era salvar as vidas, salvar as almas. E ele aconselhou aqueles reis, mas o rei não quis ouvir, dando ouvido a outras pessoas, até a profetas mentirosos, profetas fingidos, falsos, que estavam ali. Ele aconselhava o rei e o profeta: não é isso não, eu também sou profeta. Ouça o que eu estou te dizendo, Deus manda te dizer isso. Pois Jeremias disse para ele: então vamos ver quem é o profeta verdadeiro. E quando chegou no dia que o rei da Babilônia foi entrar na cidade para destruir a cidade e levar o povo cativo, e se cumpriu tudo, ele estava jogado lá no calabouço. Sabe o que o rei da Babilônia fez? Tem um homem lá que é o profeta de Deus. Ele se chama Jeremias. Esse homem vocês não toquem nele não. Glória a Deus. Tira ele Glória do a Deus. cárcere. Olha, irmão, como ele sabia que aquele homem estava lá? Foi Deus já preparando tudo. Agora arruinou a cidade toda. Mas Jeremias estava lá. Mas alguém chegou assim, um dos soldados chegou lá e disse assim para ele, preso lá: você é Jeremias? Sou eu mesmo. O rei mandou te libertar. Saia daí, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, mas agora, irmãos, uma coisa que me chamou bastante atenção. Porque ele viu algo. Primeiro, casa. Quando se fala de casa, traz um sentido para todos nós. Porque todos nós temos uma casa. E dentro das nossas casas já aconteceram grandes coisas, grandes maravilhas. Né? Já passamos por muitos processos. Uns já passaram, outros continuam passando. Mas nós louvamos a Deus ainda porque estão passando. Porque isso quer dizer que Jesus está dando vitória para os irmãos, para os irmãos ir passando. Tem dado força. Né? Mas o que traz essa palavra? Olha, meu filho, desce lá na casa do oleiro, que eu quero te mostrar algo. E ele viu algo. Ele viu algo importante. Ele viu aquele homem que fazia aquele vaso. Ele via aquele homem que mexia
que cuidava daquele vaso, que fazia aquele vaso com tanto carinho. Com Glória a tanto amor. Deus. E aquele homem mexia naquela, colocou outra. Ele observou aquela roda. Que o vaso, aquele barro colocado naquela roda não gira. Sabe, irmãos, que quando eu olho para isso, eu vejo assim, que muitas das vezes Deus nos coloca numa roda, e Ele sabe muito bem controlar até a velocidade dessa roda. Aleluia, Deus. Ele controla até a velocidade dessa roda. E aí ele estava ali observando, colocou, aquele homem coloca aquele barro, e ele vai moldando. Como os irmãos já disseram, o vaso uma hora fica troncho de um lado, fica torto do outro, mas ele pegava e aprumava com todo carinho. Aleluia. E disse que chegou um momento que ele fez o vaso, e o vaso ficou perfeito, mas chegou um momento também que o vaso se quebrou. Mas depois, mas irmãos, se fosse em outro tempo alguém que pega alguma coisa que se quebra, pega e joga fora e começa tudo de novo. Mas o que ele fez? Não, com o mesmo barro, fez o mesmo, aproveitou o mesmo barro e colocou e fez um vaso perfeito. Aleluia. E ele disse assim, não poderei fazer eu com você, ó casa de Israel. Irmãos, eu quero dizer para vocês que aqui agora, ele não está transportando essa palavra para a casa de Israel, lá em Israel, não. Ele está transportando para nós aqui. Porque nós que Aleluia, estamos glória a aqui. Deus. Esta palavra que está sendo citada nesta noite, não está citando para Israel, mas está citando para nós, que somos Aleluia, descendentes Deus. de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui. E o Senhor não mandaria uma palavra nesta noite para alguém que não está aqui. Ele está mandando para nós que estamos aqui nesta noite. Aleluia, Deus. Porque muitas das vezes alguém diz assim, não, esta palavra não é para mim. Mas irmãos, se não é, então, mas que agora vai ser. Porque se nós estamos aqui e a palavra é de Deus, então é para nós que estamos aqui. Glória a O nome do Senhor. Glória E a receber Deus. essa palavra porque a palavra é de Eita, Deus. meu rei. A palavra não é nossa. A palavra não Graças é a nossa. Deus, A aleluia, palavra é do Deus. nosso Deus. Irmãos, Deus faz conosco como Ele quer. A partir do momento que nós entregamos para Ele, nossa vida está nas mãos dele. Amém. Ontem eu tive fazendo uma visita para uma Glória a irmã Deus. que teve uma perca, seu esposo morreu. E ela está afastada da igreja há um tempo, só chorando pela perca do seu esposo. E ali fomos fazer uma visita para ela. Terminou o culto, fomos fazer uma visita. E essa irmã só chora. E ela fala, é o meu tempo, deixa eu estou no meu tempo. E ali começamos a falar com ela. Eu falei, irmã, mas irmã, veja bem, Deus, Ele sabe todas as coisas. Irmão, eu sei que Deus sabe. Deus não poderia ter curado ele. Ele era um servo de Deus. Fala, irmã, aquela mulher, aleluia, aquela viúva, também, ela tinha o seu esposo. Diz que ele era um homem temente a Deus, um servo do Senhor. Tinha 2 filhos. Ele morreu, deixou a mulher e 2 filhos. E o seu esposo ficou devendo um dinheiro para alguém. E quando ele morre, alguém vem cobrar. E naquela época, lá em Israel, utilizava esse método. Se alguém tivesse devendo alguma coisa, o marido morresse, os filhos iam ter que trabalhar para pagar a dívida. Iam trabalhar como escravo. E agora foram lá e a mulher não tem dinheiro. Meu marido morreu, como eu vou pagar? Então vamos levar o seu filho como escravo para pagar a dívida. Aleluia. Mas eu acredito que ela não permitiu, falou, dá-me um tempo. Mas Deus preparou o profeta para ir lá na casa dela. Aleluia, E o Deus. profeta foi lá. E quando o profeta chega lá, diz, olha, o que você tem na tua casa? Ah, eu tenho um vaso. Falou assim, se só tem um vaso, tem. Então vai para os seus vizinhos, pega mais vaso emprestado. Mas não pega pouco não, pega muito. Aleluia. Pega muito. Aí ela foi e pegou. E disse que quando chegou lá, o profeta orou a Deus. E Deus começou a encher os vasos de azeite. E enchia um e tornava no outro. E enchendo, e vai enchendo os vasos, encheu. Encheu tanto os vasos de azeite que transbordaram. E agora ele teve que pedir para parar. Parou de encher os vasos de azeite. Agora o que acontece? Falou assim, agora você vai e vende, paga o que você deve e vive do resto. Irmão, o azeite naquela época era uma preciosidade muito rara. Aleluia. E era vendido por um preço muito caro. Deus. Se nós formos entrar em estudos, nós vamos ver que aquela mulher ficou rica. Ela pôde viver com aquela sobra daquele azeite e dar uma vida boa para os seus filhos. A qual ela não podia antes. Você vê como que é a providência de Deus? Talvez nesta noite, irmão, Deus está mandando esta palavra aqui porque Ele quer encher vaso de azeite. Glória a Deus. Enriquecer de bênção de vitória.
trabalha. É assim que ele trabalha. Vai lá, pega com suas vizinhas, pega e vaza. Não pouco, pegue muito. Agora fale para mim. Aquela mulher era uma mulher considerada, não é? O servo de Deus tem que ser assim. Já pensou se aquela mulher tivesse raiva da sua vizinha? Tivesse brigado com a sua vizinha? Olha aí. Tivesse encrenca com a sua vizinha? As vizinhas teriam emprestado vaso para ela? Não. Mas as pessoas, os vizinhos que estavam ali, ela tinha uma união muito íntima, muito boa. Deus! Porque quando ela chegou, me empresta o seu vaso, está aqui. Empresta o seu vaso, está aqui. E encheu os vasos e ela foi abençoada. Glória a Deus. Irmãos, é assim que Deus quer fazer conosco. Quer nos encher com o seu azeite, Glória com a o seu Deus. óleo precioso. Quer tratar conosco de uma forma especial. Aleluia. E outra coisa, irmão. Ele cuida de nós de uma forma tão especial que muitas das vezes nós queremos se quebrar. Mas ele fala, não, filho, você não se quebra, que eu cuido de você. Aleluia. Um vaso novo. O vaso de você é um vaso novo, um vaso precioso na minha mão. É, Deus. Aleluia. Glória a Saiba Deus, você, irmãos, que estão aqui nesta noite. Você é um vaso especial, precioso para Deus. Glória a Deus! Aleluia. E Deus tem tratado coisa maravilhosa com cada um de nós aqui, irmãos. Aleluia. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não percebemos aquilo que Deus tem. Ou não queremos perceber. Mas que Deus tem algo para conosco, tem. E é coisa grande, não é coisa pequena. É, Deus. As coisas que Deus tem para nós é coisa grande. Não é coisa pequena. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu quero que Deus continue abençoando vocês de uma forma especial. Aleluia, Deus! Aleluia. Trabalhe poderosamente na vida dos irmãos. Amém. Eu Que creio o nessa Espírito noite. Santo de Deus continue derramando desse azeite na vida dos irmãos de uma forma especial. Aleluia. E os irmãos abram seus corações. Aleluia. Se derrame na presença do Senhor. Glória a Porque, Deus! irmãos, uma coisa maravilhosa é quando nós falamos de Davi. E eu aprecio muito aquele homem. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Quando alguém chega para ele e fala assim, ei Davi, vamos à igreja. Aí ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Ele- Eita, Deus!